Boa tarde, feliz dia traders, tudo bem? Analisando o que nós fizemos hoje, nessa sexta-feira, dia 3 de fevereiro de 2023, agora são 16 horas e 12 minutos, fazendo uma análise aí do dado mais importante no mundo que saiu hoje nos Estados Unidos, que é o payroll, né? Então hoje, alguns analistas aí tinham já uma previsão de que esse payroll viria fraco, né? De que aqui na tela eu tenho uma agenda econômica. Então às 10h30 da manhã foi onde saiu a taxa de desemprego, né, que veio abaixo um pouquinho, certo? Em linha, mas abaixo um pouquinho. O anterior foi 3,6% a taxa de desemprego e havia um consenso de se manter em 3,6% e veio 3,4%, certo? Quanto à folha de pagamento não agrícola, que para mim é a mais importante, existia uma previsão de 185 mil novos empregos aí e vieram 517 mil, bem acima do esperado. Alguns analistas falavam no máximo em 189 mil. Veio bem acima do esperado. E o emprego privado, folha de pagamento não agrícola privado, 443k, 443 mil. Bem acima do consenso, bem acima do esperado. Quem sou eu para dizer, mas eu acho que esses dados aí me parecem muito maquiados, tá? Com isso aí o dólar às 10h30 da manhã ele subiu bastante. Agora nesse momento ele se encontra no patamar que esteve no momento da divulgação do dado econômico. Está com 1,14% de alta aí o dólar frente às moedas centrais, né, uma cesta de moedas centrais. Os países emergentes aí, praticamente todos eles em queda suas moedas em relação ao dólar e inclusive as moedas centrais. O euro cai 0,9%, a libra esterlina cai 1,36%, o dólar canadense cai 0,54% frente ao dólar americano. Então aí vejam que houve uma puxada no dólar dado a esse item importante do nosso calendário econômico de hoje, que é o payroll, né, que é um dos dados mais importantes do mundo. Esse dado é muito aguardado na primeira sexta-feira de cada mês e hoje foi divulgado e nesse momento o dólar subiu bastante. Frente ao real, aqui no Brasil, ele segue em alta, já abriu com um gap de alta, com praticamente 1% de alta. Houve um recuo porque nos dados da economia brasileira, o nosso PMI de serviços veio em linha, mas ainda positivo, 50,7, e era aguardado em torno de 48, acima de 50 é um dado bom, e o PMI anual, ele veio em torno de 49, se não me engano, né? Acima do anterior, que era 48. Então, o dado, embora venha em linha aqui no Brasil, o nosso PMI, que é um índice de produção, no caso hoje foi de serviços, né? Veio um dado levemente positivo, mas ainda positivo. Então, nesse momento, logo na abertura do mercado hoje, às 9 horas da manhã, do mercado futuro, me refiro, né? Às 9 horas da manhã, o dólar, ele, embora tenha aberto com um gap, iniciado com um gap de alta de quase 1%, ele foi descendo e veio buscar praticamente o 0 a 0 lá no fechamento do dia anterior, no fechamento de ontem. Com o dado do payroll, o dólar explodiu frente ao real, assim como explodiu frente a todos os emergentes. Hoje foi um dia maravilhoso para trabalhar com negociação de dólar futuro no intraday. Se vocês observarem a tela que eu estou expondo aqui nesse momento, alguns itens que eu marco aqui, como por exemplo a máxima da madrugada, a mínima da madrugada, a máxima e o preço de abertura, que é o preço justo, eu modifiquei próximo das 9 horas da manhã. Quando eu postei no Instagram era em torno de 8 horas e esse valor está um pouquinho diferente. Lá no Instagram eu tenho uma precificação da abertura em 5,081,5, né, e depois houve uma certa volatilidade entre 8 e 9 horas da manhã
e essa abertura eu passei a prever em torno de R$ 5,112,50. O mercado abriu um pouco acima, a abertura foi em torno de 5,120, mas ele sempre vem, sempre não, na maioria das vezes ele vem buscar esse preço justo, veio buscar e depois veio buscar o preço de fechamento do dia anterior. Mas tudo dentro daquilo que nós tínhamos feito um estudo anterior, conforme eu havia postado lá no Instagram. Falando um pouquinho sobre o que eu tenho na tela, essa é a tela que eu trabalho diariamente, embora eu poste às vezes algumas cores diferentes ou alguns indicadores, mas basicamente são esses os indicadores que eu trabalho. Gosto de média móvel, eu utilizo uma média móvel de 8 simples para o gráfico de 10 minutos e uma média de 54 simples, que me dá um preço mais justo para o ativo para esse tempo gráfico, para esse fractal. Vocês observem que aqui eu tenho uma linha descendente em tom vermelho, onde marca ali uma linha de tendência de baixa que eu havia marcado lá no dia 18 de janeiro. Hoje rompeu essa linha de tendência, né, mostrando aí uma possibilidade de o dólar buscar patamares um pouco mais elevados em relação ao real. Estamos retomando uma tendência de alta no gráfico desse fractal de 10 minutos. E na segunda-feira me mostra uma volatilidade positiva. Vamos ver os dados que acontecem na madrugada de domingo para segunda-feira para ver se o dólar realmente vai seguir essa tendência de alta aí, tanto em relação aos emergentes quanto em relação às moedas centrais. Ok? Além das médias móveis de 54 e de 8 períodos, eu utilizo aí nessa linha verde aqui uma VWAP semanal e nesta linha amarelinha que está aqui bem fininha, uma VWAP diária. Tem algumas precificações também de PETAX, tá? PETAX, a primeira PETAX que sai ali entre 10 e 10 e 10, a segunda PETAX entre 11 e 11 e 10, a terceira PETAX meio-dia e 10 e a quarta PETAX entre 13 e 13 e 10, que é onde é feita a formação da PETAX oficial, que é a taxa do Banco Central, que hoje fechou em R$ 5,105. 5,10 a precificação da PETAX do dólar comercial. O dólar aí trabalhando com um spread de, deixa eu verificar aqui, trabalhando com um spread de deve ser em torno de 20, por aí. O spread do dólar de 20,50, ou seja, a diferença do dólar futuro com o dólar spot, com o dólar à vista. A diferença que nós falamos aí refere-se ao spread de negociação entre dólar futuro e dólar comercial. Seguindo então em relação aos indicadores, gosto de utilizar volume financeiro em cada barra, também o saldo de agressão que eu ploto acima desse volume, né? O trade me dá essa possibilidade, um IFR default, né, de 14 períodos e um volume Wise Wave volume, tá? Que seria o volume por ondas no fractal de 10 minutos. Então basicamente é isso aí que eu utilizo alguns, o que eu mais gosto são indicadores de volatilidade. Gosto de utilizar bandas de Bollinger, só para a gente ter uma ideia. Vou plotá-las aqui para que a gente possa observar, nesse gráfico a volatilidade que abriu hoje pela manhã. Hoje pela manhã nós tínhamos a abertura das bandas de Bollinger. Pode ver que o preço abriu fora das bandas de Bollinger, foi lá em cima onde eu tinha um indicador de volatilidade, onde me precificava essa máxima já na abertura, e depois ele retornou para as médias, certo? Para o centro da banda de Bollinger, mas ainda com uma volatilidade alta. E notem que a partir aqui desse momento, a partir das 13 horas e 13 minutos,
diminuiu a volatilidade. Notem que essa linha branca, ela faz um estreitamento, né? Que é a indicativo mais claro de que está existindo uma redução na volatilidade do ativo. O que é a volatilidade? A volatilidade é a variação que o preço pode ter num menor espaço de tempo possível. Então, quanto maior a abertura dessas bandas de Bollinger, me mostra uma maior variação, uma maior volatilidade, certo? Utilizo também alguns outros indicadores de volatilidade que não vêm de encontro com esse vídeo mostrar agora. Em outra oportunidade posso mostrar e explicar cada um desses indicadores. São 2 indicadores mais que eu utilizo para indicação de volatilidade e realmente me dá uma condição de prever a tendência, né? Se o ativo vai subir ou se ele vai cair e que pontos que ele pode alcançar de alvo, certo? Então, hoje para o dólar seria basicamente isso aí que nós trabalhamos. O mini índice hoje, na abertura, ele estava um pouquinho mais, abriu num gap de queda, num gap de baixa, né? E depois o preço, ele rompeu a linha de fechamento, a linha d'água, né? Fechamento do dia anterior, bateu lá em torno de 0,5% e depois voltou a cair e agora está trabalhando com uma queda aí de quase 1% o mini índice, certo? Então, um grande abraço a todos vocês aí que acompanham as marcações que eu deixo lá no Instagram ou os vídeos que eu coloco no YouTube. Agradeço a atenção de vocês e qualquer dúvida é só colocar nos comentários aí que depois a gente pode responder via e-mail, certo? Pode mandar um e-mail para ss.investimentosmilionários@gmail.com ss.investimentosmilionários@gmail.com. Pode colocar sua pergunta que eu vou fazer o possível para responder através do e-mail, certo? Grande abraço, um bom final de tarde nessa sexta-feira, dia 13 de fevereiro, um bom final de semana e até segunda-feira na preparação de mercado. Grande abraço!